Olá, bom dia. A notícia de frente desta terça-feira, dia 15 de dezembro, está no ar. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira. Bom dia, Lúcio. Deu um bug, você viu aí? Terça-feira, é isso aí. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Né? Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Que alegria, hein, Nayara? Ter você de volta. Nossa, aqui. Que alegria. Com a sua, né? Linda, maravilhosa, né? E o seguinte, espera aí, esbanjando competência. É isso? E o seguinte, tem que mudar a hashtag. Tinha uma aí, era Volta Nayara, né? Era? Agora tem que colocar outra aí, né? O telespectador. Sai. Nayara voltou. Nayara voltou, Gente, ela voltou, Obrigada, viu, Lúcio? Obrigada, Haroldo. E o nosso telespectador, que eu tenho um carinho tão grande, a gente já sente parte da família de tanta gente todos os dias e é muito bom. É muito bom estar de volta. E eu queria, ao vivo, agradecer ao meu colega jornalista Paulo Coelho, que eu vou sentir falta do esplendoroso dia. Eu gosto dele, o Coelho fala, né? O Coelho fala, não é só papagaio que fala, o Coelho também fala. Ele é muito bom, eu gosto dele. Mandar um abraço para o Paulo. Um abraço ao Coelho, né? E agradecer ele aqui por toda a parceria nesses dias aqui de afastamento. Obrigada, viu, Paulo? E aí, gente, esses dias... O que vocês fizeram? Vão contar? Tô brincando. Deixa eu começar. Como eu disse agora há pouco, hashtag Nayara voltou. Deixa eu reforçar, claro, a sua participação, que é muito importante para a gente. Manda mensagem, participe aqui do A Notícias de Frente, seja também um dos nossos comentaristas. É muito bom ter você logo de manhã. Manda mensagem que daqui a pouco a gente vai à leitura das mensagens dos telespectadores. Antes eu quero começar uma notícia de frente falando da AMM. Deixa eu colocar aqui antes de começar com a AMM, que eu vou colocar no portal Gazeta Digital. Temos já imagens do trânsito, então, para o nosso telespectador que daqui a pouquinho vai sair de casa, quer saber como que está o trânsito aqui na capital, Avenida do CPA Historiador Rubens de Mendonça. Aí você tem o trânsito muito tranquilo, já tem um movimento de ônibus, de carros, motos, mas fluindo normalmente ainda do outro lado, sentido que vai para o centro, está vazio, né? Pouquinho carro, o pessoal começando a sair de casa, quem não quer pegar trânsito acaba saindo um pouquinho mais cedo. Então, trânsito tranquilo. Agora temos aí na tela a Avenida Fernando Correia nos dois sentidos também. Trânsito fluindo, tranquilo nesta manhã de terça-feira. Será que vai ter chuva hoje? Será que tem previsão de chuva? Porque ontem choveu bastante, né? Tem previsão. Outro trecho da Fernando Correia também tranquilo, mas do alto aí você consegue ter uma imagem mais ampla da Avenida Fernando Correia, ó. Trânsito bem tranquilo, mas com maior movimento aí de veículos, então deve ficar mais congestionado depois, né? Começa a ficar congestionado a partir das 7 horas, então atenção para quem for sair. Claro que o Fernando Correia e a Avenida do CPA, que é Historiador Rubens de Mendonça, são avenidas que ficam muito mais movimentadas depois das 7. Vamos agora aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, que eu quero falar da AMM, porque o TJ derruba liminar e mantém eleição na AMM para terça-feira. A desembargadora Helena Maria Bezerra, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso... Terça-feira, também conhecida como hoje. Né? Do TJ, suspendeu a decisão em primeiro grau e manteve a eleição para a presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios para hoje. A eleição acontecerá de forma remota e virtual. Com isso, mais de 120 prefeitos de Mato Grosso filiados à entidade escolherão entre Neurilan Fraga, candidata à reeleição, e o Mauro Rosa, o Maurão, que é prefeito de Água Boa. Lembrando, né, Lúcio, que Neurilan não é mais prefeito. Ele quer quebrar aí uma tradição. Pois é. E o seguinte, a decisão da desembargadora, ela cassou, né? Ela cassou uma decisão anterior do juiz Onivaldo Budni, que atendeu lá uma representação do prefeito eleito de Campo Verde, o Alexandre Lopes, do PDT. E aí é o seguinte, olha, tem um aspecto aqui que é extremamente interessante na decisão da desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos. Eu vou ler um trecho da decisão
para ficar, assim, Claro. a compreensão ficar mais fácil para todo mundo. Em sua decisão, Helena Maria Bezerra Ramos concordou que o prefeito de Campo Verde não poderia questionar atos da AMM, da Associação dos Municípios. Abre aspas. Irresignada, insurge-se a recorrente por meio do presente recurso e analisando os fatos e documentos acostados na inicial, né, é o juridiquês aqui, né, tenho que, a priori, assiste razão a ela quanto à ilegitimidade ativa do agravado. Só explicando aqui, o agravado é o prefeito eleito de Campo Verde, Alexandre Lopes, que ganhou uma liminar do juiz lá da primeira instância, Onivaldo Budni, da primeira vara da Fazenda Pública. E continuando, no caso dos autos, verifica-se do Estatuto da Associação constituída pelos municípios mato-grossenses, os quais possuem como direito participar das assembleias com direito a voz e voto representado pelo prefeito em exercício, o que não é o caso do agravado. Agravado, o prefeito de Campo Verde, não é isso? Uma vez que ainda não tomou posse no aludido cargo, diz a desembargadora da decisão dela. Olha, eu já tive, em outras oportunidades aqui, chance de elogiar, né, a desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos, o que me permite também fazer uma pergunta à magistrada. Olha, se o prefeito de Campo Verde, ele não pode votar nessa eleição da MM, porque ele é eleito, ele ainda não tomou posse, a pergunta que eu faço é simples. Por que, então, o senhor Neurilan Fraga, né, ele pode ser votado? E no caso dele é o seguinte, ele nem eleito é, aliás, nem prefeito é. Espera aí, onde é que está a coerência desse tipo de decisão? Quer dizer, o prefeito eleito de Campo Verde, que toma posse daqui a 16 dias, 17 dias, não é isso? Não pode votar lá na eleição da MM. Ok. Mas e aí? E Neurilan Fraga, que não é eleito, não é prefeito, aí ele pode ser votado? Ele pode ser votado? O eleito não pode votar. Quem não é eleito e não é prefeito pode ser votado? Professor Haroldo Arruda Júnior. Eu quero o seguinte, ó, venha com a filosofia aí para a gente resolver esse assunto. Não, do seu ponto de vista de regulamento, pode, porque ela, infelizmente, ela seguiu o regulamento interno aprovado por ele, né, e seus pares lá dentro, num período X de gestão, que defende por completo o seu próprio interesse, isso é fato e perceptível na ação, no que está sendo desenvolvido, ou seja, impedindo com que os novos prefeitos possam votar, aqueles que realmente farão parte da nova gestão e dando preferência àqueles que ele, de certa forma, cultivou o tempo todo enquanto gestão para poder votar. Mas aí eu venho com outro questionamento. Eu venho com outro questionamento, É ditatorial. porque nós estamos falando aqui do quê? De decisão judicial, Sim. de justiça, não é isso? Então é o seguinte, o eleito não pode votar. Pois é. O que não é nem eleito, não é nem prefeito, ele pode ser votado. O que é que está lá? O que é que está lá na legislação eleitoral sobre o cidadão, né? Um cidadão, ele pode ser eleitor ou pode ser candidato, desde que ele esteja quites com a situação dele. Não é isso? Uma coisa que eu não sei... Agora é o seguinte, não pode votar porque faltam 2 semanas para ele tomar posse. Outro pode ser votado porque nem prefeito é. Pois é. Não, espera aí. É de uma incoerência gigantesca. Aí que eu queria chegar. Para ter justiça, é preciso haver bom senso e coerência. Isso. Ou seja, se tinha alguma coisa aqui contestando, né? Se tinha uma ação contestando o fato do prefeito eleito de Campo Verde não poder votar porque ele não tomou posse, mas aí a justiça permite que alguém que nem prefeito é e nem vai tomar posse porque não foi candidato, não é isso? E não sendo candidato não foi eleito, não é isso? Aí a justiça permite que essa pessoa seja votada? Onde está o bom senso? Pois é. Onde está a coerência disso? Pois é, mas é simples, o raciocínio é simples, né? Realmente você está coberto de razão,
Do ponto de vista de conceitual, de bom senso é toda ação que é carregada de proporcionalidade e sabedoria, né? Então faltou proporcionalidade. Absolutamente faltou. E sabedoria Exatamente. também. Não, e sabedoria. O problema, sim. Não, e o seguinte, faltou isso, está faltando o quê? Está faltando justiça. Claro. Ou seja, tem um desequilíbrio aqui. Exatamente. Não, e o seguinte, a justiça não é... A balança lá é o quê? Não é o equilíbrio das decisões? Exatamente. O Poder Judiciário não entra para resolver as questões quando existem diferenças. Pois é, mas a vontade dele de permanecer no poder é tão grande, é tão grande que ele deixa de lado o bom senso, o equilíbrio, e aí tem que se mudar também o regimento interno. Olha, eu não tenho nada, porque, eu não tenho absolutamente nada contra o presidente da MM. Não, eu também Fraga, não. O que nós mas fica claro o que ele quer, né, Lúcio? São os princípios da justiça, falou tudo. do bom senso, da Lúcio, coerência. Ou seja, olha, o fulano ali não pode votar porque ele é só eleito. Ele vai tomar posse daqui a longínquos 17 dias. Né? Aí esse outro aí é o seguinte, não, esse outro aí pode ser votado porque é o seguinte, eles combinaram lá uma assembleia com outro assunto, com outro tema e enfiaram essa pérola no regimento da Associação Mato Grossense de Municípios. Aí é o seguinte, aí o que? A deusa Vênus, a venda nos olhos dela é para fazer justiça, independente da capa do processo. Né? Eu não estou fazendo crítica assim à desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos, não. Eu estou só buscando aqui uma reflexão dentro desse questionamento para saber o seguinte, olha, não tem que ser igual para todo mundo? Pois é. Ou o seguinte, ou um, porque não é eleito, porque não tomou posse, não pode votar. O outro, como nem eleito foi, pode ser votado? É isso que o telespectador, com certeza, e ontem, também deve estar se perguntando. Se você se lembra, ontem nós tocamos nesse assunto aqui e nós demos um caminho, de certa forma, com toda a humildade, isso é importante, porque um desembargador conhece muito mais que lei do que um jornalista, do que um professor. Mas nós temos o bom senso, nós temos a sabedoria, a proporcionalidade, né? E o caminho correto do despacho não deveria ser esse. Deveria ser, sobretudo, o princípio, que o Lúcio acabou de citar. O que é princípio? O princípio é o ato de ser primeiro. O que é primeiro na questão jurídica com relação à justiça? É a moralidade. A moralidade é um princípio basilar para qualquer construção de justiça. É com ela que nasce definitivamente qualquer decisão que seja por parte do desembargador, do juiz. Tem um outro problema aqui ainda. Que poderia ser evitado tudo isso se não tivesse sido concedido nessa decisão da desembargadora o efeito suspensivo da liminar concedida na primeira instância. Deixasse isso daqui para ser julgado no mérito. Dá para esperar um pouquinho essa eleição da MM, entendeu? Ninguém vai morrer por causa disso. Né? Agora, talvez o julgamento do mérito pudesse corrigir esta barbaridade que está ocorrendo. Espera aí, dezenas de prefeitos que não estarão mais no mandato em 1º de janeiro vão votar. Aí é o seguinte, os eleitos que vão estar no mandato não vão votar. Não podem votar. Espera aí. Isso não tem que ser corrigido? Isso não tem que ser corrigido? Deveria. Sim. Lógico que tem que ser corrigido. Deveria. Urgente, mas esse é o gente? grande problema. Mas a minha crítica também vai à pessoa, viu? Não só o judiciário, por essa forma imparcial e não equilibrada de julgar a situação, Lúcio, que você levantou a questão, mas também uma pessoa que quer permanecer no poder a qualquer custo, mudando inclusive um regimento que é muito claro, que permite a eleição do presidente da MM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, de quem é prefeito. Sim. De quem é prefeito. O problema não, e quer porque quer, não é? Por exemplo, ontem eu entrevistei por Skype no Jornal do Meio-Dia o senador Wellington Fagundes. Ele disse, não, isso aí está tudo certinho, né? O atual presidente da MM pode ser candidato e tal, mesmo sem ser prefeito. Mas o seguinte, dá a impressão o seguinte, olha, ele não pode sair de lá. Ele não pode sair de lá. Agora o que está faltando precisavam o seguinte, precisavam contar, não para a gente, né? Contar para a sociedade, contar para todo mundo, porque é que Neurilão Fraga não pode sair da MM. É isso que precisa ser dito. De repente, tem um motivo justo, não é? De repente, tem um motivo justo, né?
ou ele está fazendo uma obra para o prédio não cair, né? Entendeu? Sei lá, deve ter alguma razão, mas aí, por quê? Mas tem que contar, dar publicidade. O que a gente isso, mais né? percebe, infelizmente, isso na Assembleia Legislativa, você percebe isso na AMM, você percebe na Câmara de Vereadores. Muitas vezes você tem uma norma e uma regra que ela, à luz da lei, ela é perfeita, está no papel, está ali, à luz da lei é perfeita, mas ela infringe diretamente algo que é importantíssimo também e deve ser colocado em jogo, que é o bom senso. Do ponto de vista moral, de uma possível decisão. Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas, os juízes, desembargadores, eles se prendem tanto à lei, ela é importante. Isso é importante. Ela é importante, a lei ela é importante até para que possa regular, para que se possa balizar a conduta das pessoas em sociedade, né? Para que se promova a justiça. Ela é importante, mas o fundamental é a moralidade. A moralidade constrói as leis. Os homens que constroem as leis precisam serem íntegros, né? O raciocínio é esse, simples, sabe? Então, todas as vezes que algo está em jogo, o que deve prevalecer é a moralidade, não necessariamente a legalidade. O que eu coloco em questionamento, Lúcio, é até onde a justiça tem força suficiente para, por exemplo, derrubar um regulamento como esse de uma entidade como essa. Eu não sei até que ponto isso pode ou não pode, porque, veja bem, muitas vezes o desembargador dá um despacho como esse porque ele também é limitado, ele não tem condições, entendeu? Ele não pode adentrar dentro do regulamento interno de uma associação como essa e dizer assim, olha, vou derrubar isso aí, isso aí não serve. A liminar, eu não sei. A liminar que o prefeito de Campo Verde mexeu nisso, né? Mexeu exatamente nisso. Então pode. Mexeu no regimento, porque estavam dizendo lá o seguinte, olha, o eleito, como não tomou posse, não pode votar. Mas e aí? E o outro? Que nem eleito que nem prefeito ele pode ser votado? Então, é a pergunta que todo mundo ele se faz. questionou, o prefeito de Se Campo você Verde conta uma história dessa, o regimento. Tem. Aí, ó, só para me complementar aqui, uma construtora vai fazer um teste seletivo para engenheiro. Tem que ter o curso de engenharia, não tem? Tem. O hospital vai fazer um seletivo para contratar médico. Um médico plantonista. Tem que ter o curso de medicina, não tem? E aí? E aí é o seguinte, aí Neurilan Fraga não é prefeito, e aí ele pode ser o presidente da MM. Porque é o seguinte, porque fizeram um esqueminha numa Assembleia Geral que tinha outro tema em pauta, e aí enfiaram essa pérola lá no regimento. Então é o seguinte, e está sendo que, se ninguém tivesse questionado na justiça, tudo bem, mas foi questionado. O regimento lá, esse regimento meia boca, né, foi questionado. Aí vão dizer assim, não é meia boca porque foi aprovado, mas o seguinte, a denúncia aqui do prefeito de Campo Verde, a denúncia dele é que convocaram essa Assembleia com uma pauta, e aí enfiaram essa outra questão aqui, para poder garantir uma possível reeleição. Sabe com que eu comparo isso? Lembra o ministro do Meio Ambiente? Naquela reunião polêmica, né? Que deu aquele problema todo com o Sérgio Moro? Sim. Ele falou assim, olha, vamos aproveitar que a imprensa está distraída e vamos passar a boiada. É isso que a MM fez, né? Passaram a boiada. Exatamente. Olha, deixa eu colocar aqui a participação dos nossos telespectadores, tem muita gente participando, viu? Tem gente, inclusive, daqui a pouco eu vou colocar aqui, mas deixa eu colocar o João Alberto. Bom dia, a MM tem coisa pior ainda, os prefeitos eleitos podem se candidatar e não podem votar. Já pensou, na chapa do Neurilan tem prefeito eleito que nem tomou posse. Então, essa antecipação foi... É outro absurdo esse, outro absurdo dentro do regimento. Ou seja, eles costuraram ali com um único objetivo. Né? É o jeitinho brasileiro que ele fala, um único objetivo, né? O prefeito eleito, né, que você acabou de colocar, ele pode fazer parte da chapa, mas não pode votar. Olha, pode concluir, né? Desculpa interromper. Concluir, tem outra aqui, gente. O mais interessante é que se você contar essa história para qualquer um, né, aquele que não tem conhecimento do jurídico, de nada de justiça, pelo bom senso ele vai chegar exatamente a essa conclusão que nós estamos tendo. Tem gente aqui, o Calil, participando do Terra Nova, esse presidente da MM está se tornando o Carlos Orione, vocês lembram? Tem mais gente aqui. Carlos Orione, já falecido, não é? Ele foi presidente da Federação Mato Grossense de Futebol durante longos e longos anos. Tem gente aqui, ó. A Débora. É tipo assim,
Tipo aquele cara lá da Ucrânia. Ucrânia, entendeu? A Débora Simone é coordenadora jurídica da MM. Ela está falando o seguinte: bom dia, vocês estão julgando sem conhecer os fatos verdadeiros. Primeiro é importante conhecer os fatos verdadeiros. Não, os fatos verdadeiros, Débora, eu conheço a Débora, respeito ela, uma grande profissional. Agora é o seguinte, os fatos verdadeiros, eles estão colocados aí. O prefeito eleito pode fazer parte da chapa, mas não pode votar. O eleito, ele não pode votar porque ele só toma posse no dia 1º de janeiro, daqui a 17 dias. Aí é o seguinte, aí quem não é eleito, quem não é prefeito, pode ser votado? Espera aí, quais outros fatos nós precisamos conhecer? Por exemplo, o prefeito de Campo Verde, né? Alexandre Fortes, é isso o nome dele, do PDT? Me parece que é esse o... Só vou confirmar aqui para... mata o homem, mas não troca o nome. Sempre ouvi falar isso. Não, Alexandre Lopes. Olha o problema que você acaba de dar. Alexandre Lopes. Né? O outro fato aqui é o seguinte, ele questionou o regimento. Né? Falou, espera aí, eu sou prefeito eleito, vou tomar posse daqui a pouco e o regimento não permite que eu vote, mas permite que aquele que nem prefeito é ou será, vai ser votado. Esses são os fatos. Né? Então é o seguinte, nós não estamos comentando aqui desconhecendo os fatos. Os fatos são esses que estão aí. O que está faltando é o seguinte, né? Está faltando, principalmente lá na MM, né? Principalmente lá na MM, é bom senso e coerência. Por que não alternância de poder? Qual o problema? Neurilan Fraga já é presidente lá há 3 mandatos, que é o 4º. 2015, espera né? Aí. Desde 2015. Espera aí. Por que não renovar? O porquê não renovar? Né? O que é que Neurilan Fraga tem que outros candidatos não podem ter? É o isso. Wellington Fagundes. Né? Não, o Wellington Fagundes. Também, né? Gente, pode ser, né? Ó, antes de trocar aqui de assunto, deixa eu só colocar a foto que o nosso telespectador manda dando bom dia a todos nós aqui da bancada. Olha que foto linda, bom dia Cuiabá, do amanhecer em Cuiabá, ali da região de Santa Rosa. Bonito, hein? Bem bonito, né? Bonito. Obrigada pela foto, viu? Ao nosso telespectador e a todos também que estão desejando aí bom retorno, a todos que estão dando bom dia pra gente, claro, comentando. Daqui a pouco a gente volta aos comentários. Antes, eu quero chamar aqui uma matéria, falar dos aposentados e pensionistas que fizeram agendamento. Devem participar do censo previdenciário do MTPrev. A Nayana Bricá conta mais pra gente. Com 23 votos favoráveis e uma ausência, foi aprovado nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso o projeto de lei complementar 36 de 2020. O PLC, de autoria do deputado Lúdio Cabral, isenta os aposentados. Bom, foi a matéria errada. Aqui agora sim a gente vai falar, a Nayana Bricá vai contar pra gente sobre a Previdência, o MTPrev, esse agendamento que os aposentados e pensionistas devem fazer aí para participar do censo do MTPrev. Confira. Começou o atendimento presencial para aposentados e pensionistas que realizaram o agendamento do censo. Eu estou com o diretor previdenciário do MTPrev, o Érico Almeida, que tem mais detalhes. Érico, inicialmente o atendimento presencial está acontecendo em quais cidades? Inicialmente, aqueles aposentados e pensionistas que fizeram o agendamento estão fazendo a entrega documental e a prova de vida em Cuiabá e Cáceres. Porém, nós temos mais 6 municípios onde a prova de vida e a entrega documental ocorrerão conforme o cronograma que está estabelecido no site do MTPrev. Explica para a gente a importância dos aposentados e pensionistas realizarem o censo. A gente pode comparar isso à prova de vida feita para quem é aposentado ou pensionista do INSS? Perfeito, Nayana. A prova de vida ela é uma das fases do censo. Então, o censo ele engloba, além da prova de vida do pensionista e do aposentado, a atualização cadastral dos dados dos pensionistas, tais como dependentes, representantes legais, se for o caso, entre outros documentos. E isso acontece, então, inicialmente só em Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres. Temos outras cidades polos? Perfeito. As outras cidades polos também
vai ocorrer o censo presencial, que é a entrega de documentos com a prova de vida, mediante o cronograma que está no site do Mato Grosso Previdência. Caso o servidor aposentado ou pensionista não resida nessa cidade polo, ele pode realizar o censo online. Então, o censo totalmente online, ele vai ser opcional para esses que não residem na cidade polo. E também no caso, se nós tivermos um pensionista ou um aposentado do governo do estado que reside aqui na capital e por motivos de saúde ou problemas de locomoção, ele não possa realizar esse censo, ele pode fazer censo presencial, ele pode fazer também na modalidade 100% online. Até quando que eles podem realizar o agendamento? O agendamento, ele iniciou no dia 1º de dezembro do corrente ano e ele é contínuo. Porém, o aposentado e o pensionista, ele tem que se atentar para a data em que ocorrerá o censo presencial no município dele. Quem não realizar o censo, ele corre o risco de perder o benefício? Quem não realizar o censo previdenciário, ele corre sim o risco de perder o benefício, uma vez que essa realização deste evento, deste recadastramento, é uma obrigatoriedade que decorre da legislação federal. Então, aqueles que não realizarem o censo, eles terão o benefício bloqueado até a regularização. Lembrando que isso é apenas para aposentados e pensionistas estaduais. Obrigada, Nayana. Olha, agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Deixa eu começar com o seu, Lúcio. Qual que vai ser? Bom, lá na Assembleia ontem, seguindo nessa linha aí da Previdência aí, lá na Assembleia ontem teve a segunda votação lá da PLC 36, o projeto de lei complementar de autoria do deputado Lúdio Cabral. E olha, tinha tido uma primeira votação, acabando com a cobrança dos 14% dos aposentados que ganham até o teto do INSS, ou seja, R$ 6.100. E ontem, na segunda votação, o fim dessa cobrança foi aprovado por unanimidade. E aí, só que o governador Mauro Mendes não gostou nem um pouquinho. Ele disse o seguinte: olha, a aprovação desse projeto de lei complementar 36 foi uma presepada. Ou seja, ele está dizendo aí que não que um deputado ou outro fez uma presepada. Ele está dizendo o seguinte, que todos eles, que a Assembleia inteirinha fez uma presepada. E aí, a opinião do líder do governo, Dilma Dalbosco, é que o governador deve vetar esse projeto lá que tira, que elimina a cobrança dos 14% dos aposentados. Mas, olha, ainda tem muita água aí para rolar embaixo dessa ponte. Haroldo, e o seu? Olha, eu vou falar sobre um tema que é bastante importante para Mato Grosso, que é a questão do FEX. Considerando que nós somos aí grandes exportadores de soja e temos direito a um volume considerável. Mas eu sempre achei que o estado de Mato Grosso, seja por falta de coerência, por falta de esforço mesmo, de nossos representantes, tanto no Senado como na Câmara Federal, deputados federais, nós não conseguimos, de certa forma, aquilo que seria proporcionalmente ideal para o Estado, considerando a contribuição que o Estado dá ao produto interno bruto do Brasil. Então, se você olhar no Brasil todo, o Mato Grosso é que realmente sustenta o Brasil, entre aspas, claro, mas que deveria ter uma parcela um pouco maior. E ontem a Câmara dos Deputados acabou aprovando aí um repasse até 2037 de 58 bilhões de reais. Dentro desse repasse tem um percentual para Mato Grosso. Eu vou falar sobre isso, a importância disso e como é que isso deve acontecer nos próximos anos. E mais importante ainda, do que essa aprovação, é o seguinte, que agora esse repasse do FEX, ele é automático. O governador não vai precisar ir lá de pires na mão e de joelhos no chão, pedindo para o governante de plantão liberar o FEX. Agora é automático, agora acabou, lei, é obrigatório. Pronto. É tipo aquelas emendas, impositivas. É obrigado a pagar, Isso aqui também. O FEX agora é obrigado a pagar. Exatamente. Olha, deixa eu ir a mais participações para a gente ir para o intervalo. O pessoal está aqui participando, Nayara, Lúcio, professor Haroldo, quanto ao regimento interno da MM, com relação a essa cláusula, nos parece aquela cláusula leonina, que é ou abusiva, conhecida também em contratos privados.
tanto de serviço quanto de compra. Só vai privilegiar uma parte. É o Marcos Castro aqui participando. O Marcos Castro, talvez não seja, né? Mas pode ser até que ele seja um advogado. Né? É porque ele faz essa comparação aí da cláusula, como que é? Leonina, que é abusiva, né? E abusiva, é isso. O Ademilson Braga, de Várzea Grande, fala: o caso da MM abre um precedente para qualquer cidadão se candidatar e não só mais prefeitos? É a pergunta dele. Pode, né? Pode, porque ele não é prefeito. Então, deduz que pode. Bom dia, Nayara. Mas aí é o seguinte, você precisa fazer parte do grupo, né? Porque senão você não tem espaço para poder... Senão você pode candidatar. Não vai ser eleito. Mas tem mais aqui, gente, olha, esses fatos que fazem os cidadãos comuns ficarem indignados, uma vergonha imoral. Márcio do Santa Terezinha. Mas tem um detalhe, né? Ele não é prefeito, mas já foi prefeito. Pode ser que essa seja a prerrogativa para que ele realmente se candidate novamente. Não tem jeito, Haroldo. Não tem jeito. E aí a Fábia Mello, que é professora, está falando da questão da PLC, né? Samba Lei Complementar dos Aposentados. Vamos ser otimistas que o governador Mauro Mendes vai ter a honradez de não assinar o veto. Tomara, professora, a gente vai falar mais disso após o intervalo também de vacinação. Enfim, tem muito assunto aqui na Notícias de Frente, continua aqui ligadinho na gente.